Normalmente, na vida real, tem consequências para você ser muito chocante ou muito desafiador ou escandaloso. Mas nem sempre, né? Porque a microhistória de hoje não é só sobre uma criminosa, como também é sobre a mulher mais escandalosa da França. Senhoras e senhores, essa é a história de Mademoiselle Maupin, Julie d'Aubigny. Julie d'Aubigny era filha de Gaston d'Aubigny, que era um secretário do poderoso conde d'Armagnac, o Louis de Lorraine. E por conta de ser filha desse Gaston d'Aubigny, ela cresceu em Versailles e recebeu a educação formal junto dos outros criados do rei. Isso era um luxo absoluto comparado com o cidadão médio de Paris, porque ela aprendeu a desenhar, pintar, ler e cavalgar. E seu pai, acreditando na importância de saber se defender naquela época, encorajava a Julie a se disfarçar de homem e ir para os estábulos onde ela poderia praticar esgrima e saber sobre as diferentes armas que existiam. Porém, além da esgrima, seu pai acabaria ensinando para Julie, sem querer, sobre seus passatempos, como bebida, aposta e fazer companhia para damas da noite, vamos dizer assim. Julie se tornou uma mulher bem bonita ao fazer 14 anos, e isso chamou bastante a atenção do chefe do seu pai, que ficou encantado por ela e tomou ela como amante. E se isso não te deixou desconfortável, o Sr. Louis de Lorraine já estava nos 40 e tinha várias crianças, e algumas mais velhas que Julie. O romance durou 2 anos, período esse no qual o conde fez questão de encher ela com presentes e introduzir ela à alta sociedade. Porém, pegava meio mal o conde ter uma amante daquela idade solteira. Daquela idade casada, aparentemente não tem problema, porque ele mesmo organizou um casamento para Julie e um senhor idoso chamado Monsieur Maupin de Saint-Germain-en-Laye, que imediatamente após o casamento recebeu um posto de trabalho no sul da França como coletor de impostos do próprio Louis de Lorraine. Julie acabou ficando por Paris na companhia de seu amante. Com o status de casada e com seu marido longe, Julie tinha uma liberdade completamente incomum para mulheres da época. Ela frequentava os lugares ditos impróprios para mulheres como a Salle d'Armes, que eram grandes salas e pequenas salas para esgrimas, e lá ela praticava seus passatempos favoritos: as bebidas, as apostas e os duelos. Nessa vida que ela acabaria encontrando Henri Serrane, por quem se apaixonaria. Serrane era um duelista e ele acabaria se envolvendo em uma confusão porque ele tinha matado um homem em um duelo, e os duelos naquela época eram ilegais. Julie e Serrane acabam fugindo para o sul da França para evitar a polícia, em direção a Marseille. Os dois não teriam muito dinheiro e estavam sendo forçados a fazer apresentações de esgrima e de canto por dinheiro enquanto viajavam. Julie teve que recorrer a uma prática comum das mulheres na época, que era se disfarçar de homem para viajar com segurança. Porém, Julie nunca escondeu seu gênero. E quando era questionada por pessoas que não acreditavam que uma mulher conseguiria lutar com uma rapieira tão bem, ela simplesmente calava esses críticos, expondo o peito para todo mundo e provando de uma vez que ela era de fato uma mulher. E eles viveram assim por vários meses até chegar em Marseille. Julie e Serrane chegaram, e pouco tempo depois das apresentações em Marseille, o casal atraiu a atenção de um homem chamado Pierre Gauthier, o dono da Academia de Música de Marseille. O casal, então, entrou na Ópera de Marseille realizando peças menores e rapidamente conquistou um público. A Julie principalmente, porque a Julie fazia bastante sucesso com uma voz contralto belíssima, em oposição às sopranos que dominavam os teatros e as óperas, e com seu visual andrógeno provocante. Ela usava o nome de solteira ainda, inclusive, Julie d'Aubigny, ao invés de seu nome de casada, Madame Maupin. E nessa época, ela tinha bastantes admiradores e vivia bem. Eventualmente, Julie acabou se cansando de Serrane
e se apaixonou por uma outra admiradora da plateia, uma tal Cecília Bortegali. As duas se interessaram uma pela outra e começaram a sair. E a família Bortegali ficou escandalizada, porque não só esse era um relacionamento homossexual na Idade Média, esse era um relacionamento homossexual na Idade Média com uma mulher que era praticamente uma criminosa. Ela bebia, apostava e batia em homens durante a noite, e isso preocupava bastante a família Bortegali. Cecília, então, foi mandada para um convento em Provence. Porém, um pequeno convento não deteria nossa heroína de ver a sua amada. Julie entrou no convento para continuar vendo Cecília e rapidamente bolou um plano para que as duas saíssem de lá. Ela pegou um corpo de uma freira que tinha morrido recentemente e colocou na cama de Cecília e ateou fogo no dormitório. As duas fugiram durante a confusão. Julie viveria com sua namorada no sul da França durante um tempo, até que Cecília se cansou de Julie e voltou para casa. Quando ela voltou para casa, seus pais viram a sua filha presumida morta voltando e eles exigiram que ela contasse a história. Quando eles ficaram sabendo do que aconteceu, eles exigiram uma punição da justiça para Julie. O tribunal, então, julga a revelia Julie e a condena a queimar na fogueira por queimar um convento, sequestrar uma jovem e por um roubo de cadáveres. Só que eles julgam ela como um homem, para não desonrar a família Bortegali. Julie foi forçada a viver pelo sul da França, fugindo da lei e vivendo como ela era acostumada, bebendo, cantando e duelando. Um certo episódio aconteceu próximo à vila de Tours, enquanto ela fazia o show de costume. Um homem da plateia insultou o show dela e ela imediatamente desafiou ele para um duelo. Os dois duelaram e ela atravessou ele no ombro. No dia seguinte, ela acordou sentindo remorso pelo homem, e ela perguntou sobre quem ele era. E, então ela descobriu que aquele que ela tinha furado era ninguém menos do que o futuro Duque de Lorne. E então ela pediu desculpas indiretamente, e os dois viraram bons amigos. E tiveram um caso. Porém, esse caso não durou muito, porque o futuro Duque de Lorne, Louis Joseph, teria que voltar para lutar em uma guerra, enquanto ela teria que fugir da justiça. E então os dois se separaram. Julie sentia saudade de sua vida nos palcos e nas óperas, e ela queria cantar novamente nesses lugares. Mas com a justiça atrás dela, ficaria meio difícil dela tentar algum papel na Ópera de Paris. Julie então contactou seu antigo amante, o Conde d'Armagnac, e pediu para que ele a ajudasse. O Conde levou o caso dela para o rei, que estranhamente achou ela bem interessante e a concedeu um perdão real, alegando que o crime de duelo só poderia ter sido cometido por homens, porque a lei condenava homens de participar do duelo. Então, Julie estava livre para se juntar à ópera. Como o dono da ópera de Marseille e de Paris eram amigos, e seu antigo chefe a adorava, ela conseguiu uma indicação para o papel de Palas Atenas na peça Cadmus e Hermione. E a peça foi um sucesso absoluto. A sua voz linda, combinado com a sua aparência andrógena, de novo, conquistava mais e mais públicos, à medida que todas as peças que ela atuava conquistavam o coração de Paris. Julie se consagrava dessa vez com o nome de casada, e a curiosidade do público só aumentava sobre essa nova Madame Maupin, que chocava e provocava audiências por toda Paris. Julie ganhou o respeito de muitos de seus colegas de trabalho, inclusive, por trás das cortinas, porque ela se impunha e defendia atores de abusos, e ela até acabaria tendo alguns casos por aí. Porém, a nova vida de estrela de ópera não impediu nem um pouco de continuar bebendo e duelando, por onde ela ia. Apesar de que agora, ela não fazia mais por dinheiro, e sim por orgulho. Num episódio, em uma certa tarde, um recém-contratado chamado Monsieur Duménil fez comentários desagradáveis sobre Julie, ao mesmo tempo que humilhava seus companheiros de ópera. Duménil se via como um superior em relação às cantoras e constantemente menosprezava outros parceiros. Julie se irritou bastante e chamou o homem para um duelo. Duménil se recusou a lutar com uma mulher e resumiu suas atividades na ópera. Julie, então,
se disfarçou de homem e esperou Dumenil passar pela Place de las Victoires e novamente o desafiou. Dumenil recusou, mas dessa vez ele não ia sair impune. Julie desarmou Dumenil e o espancou com a própria bengala, e ainda por cima roubou seu relógio de bolso. Dumenil chegou no outro dia no teatro cheio de hematomas e contando a história heróica de como ele se defendeu de um grupo de bandidos que tinha atacado ele no meio da noite. Julie então quietamente devolveu o relógio de bolso para ele e a devolução acabou com os boatos que ele tinha inventado e ainda o humilhou na frente de todos os atores. Mas talvez essa não tenha sido a ação mais escandalosa de Julie. É fevereiro de 1696. Julie foi convidada para o baile pelo Duque de Orleans. Ela foi vestida de homem e novamente chocou bastante todos os convidados que estavam por lá. Ela acabaria seduzindo uma jovem marquesa que estava solteira e era cortejada por 3 outros jovens nobres. Vendo os rumores na festa se espalhando sobre aquela apresentação vulgar e escandalosa, Julie então beija a marquesa na frente de todo mundo e a chama para um lugar mais reservado. Os 3 jovens ficam indignados. Quem é aquela mulher que está conquistando a amada deles? E então, Julie, vendo essa inquietação, chama os 3 para um duelo. Nós não sabemos o que aconteceu com eles depois do duelo. Mas nós sabemos que Julie com certeza ganhou, porque ela retornou para o baile tranquilamente, enquanto eles não. Isso enfureceu bastante o rei Luís XIV, que estava numa cruzada pessoal contra a epidemia de duelos que ocorria na França. Mas, novamente, abusando da brecha na lei que dizia que homens não poderiam praticar duelos, Julie não foi julgada. Porém, ficar mal vista com o rei era um risco muito grande. Então ela decide fugir para a Bélgica, onde consegue um trabalho na prestigiosa ópera do Quai Enfant. Eu não sei se é assim que pronuncia. Julie, nessa época, também teve um caso com o eleitor da Bavária Maximiliano I, que, como ela, era bem liberal com a sua vida amorosa, e rapidamente a dispensou por outra mulher. Julie acabou tentando buscar dinheiro para voltar para Paris, depois de um tempo vivendo na Bélgica, mas não deu muito certo. Ela serviu como criada para a mulher de um ministro e as duas não se davam bem de jeito nenhum. E quando Julie conseguiu dinheiro suficiente para voltar para Paris, ela se vingou da mulher prendendo vários rabanetes no cabelo dela para envergonhar em um baile. E quando a mulher voltou para casa, Julie já tinha ido embora. Nessa época de retorno para Paris, seu marido, porque, vamos lembrar, Julie é casada e sempre foi casada durante essa história, também voltou de seu trabalho como coletor de impostos no sul da França, e Julie ficou com ele até o fim da vida dele. Após a morte de Maupin, Julie voltaria sua atenção para a dita mulher mais linda de toda a França. Ou, pelo menos é assim que a Marquesa de Florensac ficou conhecida. A Marquesa e Julie tiveram um caso e viveram bem tranquilamente juntas. Mas a vida de alguém tem uma quantidade limitada de escândalos e duelos. Julie acabaria sua vida anticlimaticamente. A Marquesa de Florensac, que era sua namorada, acabou morrendo em 1705 e com ela grande parte da motivação de Julie. Ela foi consumida por uma tristeza profunda e realizou sua última apresentação na ópera em 1705. Ela então se aposentou e foi viver em um convento no sul da França, onde passou o resto de seus dias. Julie acabaria morrendo em um convento em Provence em 1707, deixando para trás uma lista enorme de amantes, inimigos e admiradores aos 33 anos de idade. E embora ela não tenha vivido muitos anos, com certeza Julie foi uma das pessoas que mais viveu naquela época. E até a próxima. Deixe um like e se inscreva no canal.